Imagina, ler um cardápio e pedir uma mistura de mirtilo, framboesa, marshmallow e nozes. Parece muito uma vitrine de confeitaria moderna, né? Exato. Mas, na verdade, a gente está falando de uma cerveja aqui. Uma cerveja com 7% de álcool e um IBU totalmente inexistente. É, não aplicável. O cérebro já dá aquela travada. Porque, bom, quando pensamos em cerveja, a gente já está condicionado àquele amargor clássico e previsível, sabe? Mas aqui a regra é outra. Totalmente outra. E a nossa imersão de hoje vai fazer um mergulho profundo na ficha técnica e nos dados da Gemini Circle The Wagons, que é produzida de forma independente pela Mortalize Brewing Company. Isso. E eles classificam esse rótulo como Sour Smoothie ou Pastry. E olha, eu confesso que ler sobre essa quebra de expectativas levanta logo a questão, como que uma bebida que desafia todas as definições tradicionais funciona na prática? O que chama atenção de cara nos documentos da cervejaria é a filosofia de produção por trás da chamada Gemini Series. A Mortalis não está focada em linhas fixas de produção em massa aqui. Ah, o foco deles são os lotes pequenos, certo? Pequenos e únicos. É o que eles chamam de sem vintage, ou seja, sem uma safra específica atrelada. E o próprio nome Gemini, que significa gêmeos, aponta muito para o conceito central da série. Que é explorar a dualidade, aquela ideia de misturar elementos que teoricamente entram em atrito, mas acabam se complementando de alguma forma. Eles pegam o perfil das frutas e jogam outros adjuntos lá no tanque para criar umas camadas que fogem completamente daquela zona de conforto do mundo cervejeiro. E aí que eu preciso fazer uma pausa. Espera aí, deixa eu puxar a lista de ingredientes dessa versão de novo. Mirtilo, framboesa, marshmallow e nozes. É uma lista de peso. Sim. A conta simplesmente não fecha na minha cabeça. Misturar a acidez agressiva de uma sour com o doce pegajoso do marshmallow e a oleosidade das nozes. Dá a impressão de que vai dar muito errado. No papel, isso tinha tudo para criar uma confusão total no paladar. Como é que isso se sustenta, afinal? Quimicamente, faz muito sentido quando a gente analisa a mecânica do sabor. O açúcar intenso do marshmallow e a gordura das nozes entram justamente para dar aquela arredondada. Ah, entendi. Eles cortam a acidez mais afiada da base sour e da framboesa. É um truque de equilíbrio, sabe? Em vez de uma acidez que rasga a garganta, cria-se uma textura super cremosa e um contraste que prende a atenção. Então o doce e o peso das nozes servem meio que como um amortecedor para essa acidez extrema? Perfeito. E os dados de consumo provam que essa engenharia de sabor funcionou muito bem na prática. A galera realmente comprou a ideia. Se a gente olhar as métricas que temos aqui nas fontes, ela tem uma nota impressionante de 4,32. Nossa! E pelo que eu tô vendo na nossa pesquisa, são mais de 4.000 avaliações únicas. Bastante coisa. Demais. Isso mostra que não é só aquela curiosidade de pedir um copo pela brincadeira e depois nunca mais chegar perto, né? O mais revelador é a retenção mesmo, com uma média de quase 50 registros por mês. E o status de ainda estar ativamente em produção, fica claro que as pessoas estão voltando para beber de novo. É uma prova real. Sim, a Mortalis provou que a inovação extrema atrai uma base incrivelmente fiel quando tem embasamento técnico. E sabe, esse volume de engajamento não vem só da curiosidade pela alquimia do sabor. Dando uma olhada nas entrelinhas da descrição oficial, tem um detalhe que amarra muito bem essa ideia de lealdade. A hashtag BillsMafia, né? Isso, a presença dessa hashtag. Eles estão atrelando a identidade dessa cerveja à apaixonada torcida de futebol americano do Buffalo Bills. E se a gente conectar isso com a visão macro do mercado de bebidas artesanais, percebe que a estratégia é genial. As cervejarias modernas não vendem apenas o líquido na lata. Elas desenham um senso de pertencimento. Exatamente. Ao incluir uma referência cultural de nicho como essa, a Mortalis transforma uma cerveja inusitada de marshmallow num símbolo de comunidade local. Quem consome não está apenas validando a receita. Está brindando a própria identidade. A produção moderna de cervejas transformou, numa mistura de laboratório de química com engenharia social. Arriscar nessas dualidades extremas gera um produto de altíssimo nível. Que mexe tanto com o paladar quanto com o orgulho da galera. As fronteiras do mercado estão sendo totalmente redesenhadas.
O tradicional sempre vai ter o seu espaço, claro. Com certeza. Mas a verdadeira inovação agora exige misturar confeitaria, ciência e cultura na mesma panela. O que nos traz de volta a nossa vitrine de sobremesas lá do início. E olha, fica aqui uma reflexão final para quem acompanhou essa nossa análise hoje. Uma reflexão bem válida, inclusive. Se as cervejarias estão criando bebidas com marshmallow e mirtilos sem nenhum amargor registrado, onde exatamente termina o trabalho do mestre cervejeiro e começa do confeiteiro? O que realmente define uma cerveja nos dias de hoje? Fica aí o pensamento. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!